Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que tem dado o que falar. Você sabe o que é anistia? E essa história de que se não for votada anistia no Congresso, o Congresso Nacional vai parar. Para explicar para a gente um pouco mais sobre isso, eu recebo agora meu querido amigo, o advogado, operador de direito, Lucas Gabriel Ramilo. Lucas, o que é a anistia? Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez na Rede Princesa, falar de um assunto que tem gerado muita repercussão, né, Guilherme? Um assunto que com certeza merece nossa atenção, porque é uma pauta, não só dos noticiários, mas também tem gerado até obstrução da oposição no Congresso, então tem repercussões na nossa vida e muita gente ainda está tentando assimilar. O que seria essa anistia? O que querem as pessoas que pedem anistia para aqueles que estavam no 8 de janeiro? Para a gente começar a prosa aí para Dona Maria que está assistindo a gente lá, ela ouve muito essa palavra, mas o que que diz a lei sobre esse termo anistia, Lucas? Anistia é um verdadeiro vamos deixar quieto, né? É uma forma que existe lá na Constituição Federal, é previsto também na lei penal, em que você edita uma lei e diz assim, ó, os crimes que aconteceram nesse momento da história, eles vão ser esquecidos, né? E são geralmente objetos para relevantes populares. Então há uma insatisfação, há uma revolta, há uma, digamos assim, uma insatisfação popular que descamba daqui a pouco em crimes contra o patrimônio público, etc. Vem lá uma lei de anistia a fim de dar uma pacificada na coisa, né? De dizer assim, o que passou, passou, vamos passar uma borracha, e os excessos cometidos, então a gente vai fazer uma vista grossa. Basicamente, a anistia seria isso. Na história recente da democracia e junto aí ao período de regime militar, já aconteceram outros pedidos de anistia, Lucas? Com certeza. A anistia ela é tão antiga que ela está prevista desde a primeira Constituição do Brasil, lá em 1824. O imperador podia anistiar. Depois ela foi usada várias vezes, no golpe da República, quando teve a República Nova, na revolta da chibata, da vacina. Inclusive, quando o Juscelino Kubitschek foi presidente, houve um levante até contido para evitar que ele tomasse posse como presidente, parecido assim que houve no 8 de janeiro. E teve também uma lei de anistia que veio para pacificar, digamos assim, o país. A mais controversa até e recente das anistias aconteceu durante a ditadura militar, né? Quando no final, então, no início da abertura lenta e gradual para a democracia, como se chamou, o João Figueiredo assinou a lei da anistia ampla e restrita, que não servia apenas para aqueles manifestantes ou a luta armada que havia acontecido, né? Como nós vimos agora recentemente no filme Ainda Estou Aqui, ou enfim, como a gente sabe da história recente, existiu uma luta armada com sequestros de embaixadores, toda uma questão, inclusive com mortes e tudo mais, e do lado da ditadura militar existiam excessos condenados, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, com relação aos processos, inclusive torturas, desaparecimentos de pessoas, enfim, crimes contra a humanidade. E aí, para pacificar a coisa toda, Guilherme, quando começou a voltar a abertura democrática, quando o regime militar começou a perder força, eles editaram essa lei. Então, passou uma borracha. Todos os crimes cometidos desde 61, veja bem, o regime militar começou em 64, se intensificou em 69, mas a anistia previu desde 61, muitos anos em que foi entendido, então, de 61 até 79, que aqueles crimes cometidos com relação à política, né, eles iam ter uma borracha passada. E lendo as notícias, a gente percebe que o movimento ele passa por picos de intensidade, né? Ora ganha força, ora perde força no Congresso. Por que que os deputados estão demorando tanto para conseguir maioria e aprovar essa lei? É muito polêmico. O que que surgiu, o que que hoje, na verdade, as pessoas sentem, né, Guilherme? Que o Supremo perdeu um pouco a mão na dosimetria das penas. Quem fala isso não é apenas os críticos. O próprio ministro Fux, recentemente, no julgamento para tornar Bolsonaro e outros réus, e tornou eles réus, né, no processo contra o Estado Democrático de Direito, falou sobre isso abertamente para o seu colega ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, olha, acho que as penas estão muito elevadas para Débora, né, conhecida também como a Débora do Batom, aquela que escreveu Perdeu Mané na estátua do Supremo Tribunal Federal. O próprio Fux reconheceu que faria, no seu julgamento, no momento em que ele pegaria os autos, uma dosimetria melhor, quer dizer, diminuiria a pena, né? Ficou uma pena muito grave. E aí muitas pessoas estão criticando essas penas desarrazoadas e vendo nisso, digamos assim, uma pessoalidade muito grande dos ministros em relação ao processo. Então, quer dizer, parece que perdeu a mão. E para pacificar o país e para que isso não se transforme numa perseguição depois questionada, muitos estão buscando a questão da anistia. Por outro lado, né, do outro lado, os críticos a esse projeto de lei, que são, na verdade, mais de 10 projetos, hoje prevêem anistia para 8 de janeiro, que circulam tanto no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, criticam que isso também faria com que
aquelas pessoas que eventualmente depredaram patrimônio público ou tentaram se insurgir contra as instituições democráticas seriam livradas, né? Então tem um debate muito forte sobre isso. Eu acredito que existe uma linha muito tênue entre quem realmente estava lá para manifestar e quem estava para fazer baderna, bagunça e fazer o que fez. Agora, não parece que o STF tem também interferido nesse processo todo e até falava essa semana sobre a necessidade de os poderes se respeitarem, né? O executivo entender o seu papel, o legislativo entender o seu papel, e assim como o judiciário. E parece que na esfera federal há uma intromissão nesses papéis, né? Principalmente em manifestações, né, Guilherme, que são crítica mais recorrente, manifestações afobadas, digamos assim, quando o projeto sequer foi votado, os ministros já antecipam que vão ser contra. É bom lembrar que eles estão falando também sobre a questão, quando o Bolsonaro tentou conceder uma graça ao Daniel Silveira. Essa ação já foi julgada, né? Inclusive o Supremo derrubou. Lá atrás isso aconteceu então do Supremo contra o presidente da República. Hoje o Supremo está dizendo que seguiria a mesma interpretação, pelo menos alguns ministros, a mesma interpretação com relação à anistia. Por quê? Porque na Constituição Federal é vedado anistiar certos crimes, né? Dentre eles, crimes hediondos, terrorismo, etc. e tal. E os ministros do Supremo têm entendido que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito se enquadram em crimes que violam as cláusulas pétreas da Constituição e, portanto, não poderiam ser dado anistia. A questão é que essa interpretação ela vem antes da lei ser aprovada e do texto estar pronto, né? Hoje, o que se quer? Se quer que haja um debate sobre isso, que as lideranças conversem, né, para que esse texto chegue a um ponto de equilíbrio, ou pelo menos seja discutido, mas a discussão ainda não está amadurecida a ponto do ministro poder dizer que esse projeto de lei, porque não está aprovado, óbvio, pode ser ou não considerado constitucional ou inconstitucional. Lucas, você como operador do direito, não acha que até mesmo a nossa Constituição, ela tá muito... a interpretação ela tá muito ampla, por isso que se demora tanto para chegar no consenso? Isso tem gerado, Guilherme, aquilo que sempre foi falado, né? Cada um está saindo da sua casinha demais, mas qual o limite desse sair, né? Os ministros do Supremo, eles têm um grande poder mesmo, eles têm que dizer, inclusive se uma norma constitucional é constitucional, uma coisa assim, sem paralelos. Mas quando você vai para outros países, você vê que os ministros do Supremo não dão entrevista, raramente aparecem na mídia, procuram não se manifestar publicamente sobre os processos, não tem muita conversa fora de institucionalidades com outros poderes. Então, quando você tem um ativismo muito fora do ponto de curva de certos atores da institucionalidade, você começa a levantar certas questões, né? Como é que isso está acontecendo no Estado dito democrático? Até onde que os interesses podem ser convergidos? Então, há muita crítica, sim, sobre a atuação do Supremo atualmente e, sobretudo, esse ativismo, esse lobby que está sendo feito em várias frentes pelos ministros do Supremo. Eu acredito que um dos debates que a gente precisa colocar em questão é a premissa do presidente indicar um ministro. Se você analisar na história, o PT indicou vários ministros, a exemplo do próprio Flávio Dino, que era ministro do executivo do governo Lula. É o caso do Zanin, que foi advogado do atual presidente. Isso, no mínimo, levanta suspeitas, né? Porque o juiz ele deve ser justo, deve ser... ter uma equidade em todas as suas ações. E isso acaba levantando esses questionamentos. Agora, por que a população não consegue entender essa situação toda? A legislação ela é complexa mesmo ou é a liberdade de interpretação, doutor? Eu acredito que muito disso seja porque uma hora a lei é interpretada de uma maneira e no momento seguinte a mesma coisa é interpretada diferente. Então isso gera uma confusão. Por exemplo, nós estávamos falando agora de que o ministro Flávio Dino, por exemplo, foi indicado pelo principal opositor do Bolsonaro nas eleições, foi o Lula, né? Agora, inclusive o Zanin também. Ora, toda a Lava Jato recebeu muitas críticas porque supostamente o ministro Sérgio Moro, depois de deixar de ser juiz, foi ministro do Bolsonaro, né? Então, quer dizer, o processo do Lula foi afetado, em certa medida, porque os juízes, enfim, teriam certa parcialidade, mas no caso agora do julgamento do Bolsonaro, isso já foi julgado agora, inclusive, e dizem que não há problemas, né, que certos ministros que foram indicados recentemente pelo presidente Lula não pudessem julgar. Então são casos diferentes. A mesma coisa aconteceu com a prisão após segunda instância, né? Era um entendimento, depois foi outro. Ou seja, essa mudança, essa insegurança jurídica, essa falta de clareza quanto às regras do jogo, elas geram bastante confusão em relação à população mesmo, de entender, quer dizer, bom, se a regra é essa, então tem que ser aquela para todos, né?
A oposição chegou a dizer que ia travar o Congresso se a lei da anistia não fosse aprovada. O que, que isso representa para a nossa população? Que todos os projetos que tem lá, então, parariam, de fato? Exato. Inclusive, alguns eles relevaram e colocaram adiante, né? A obstrução ela é um instrumento totalmente legal e possível para que a oposição consiga fazer negociações, certo? Claro que ela pode e vai ficar exposta à opinião pública dizer assim, pô, nós temos outras coisas que nós queremos e tudo mais. Mas quando você chega numa situação, por exemplo, quando o presidente Lula foi preso, a esquerda também fez obstrução no Congresso. Então, é um instrumento das minorias para tentar negociar, enfim, questões, como, por exemplo, a anistia. Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, era a favor da anistia quando estava tentando se eleger. Agora que ele está eleito, ele está muito mais cauteloso com esse projeto, por exemplo. Parece que tanto os ministros quanto os deputados acordam com humor e chegando no final do dia estão com outro, e isso acaba interferindo na vida do nosso cidadão. Para a gente encerrar nossa prosa, Lucas, ainda sobre essa questão da análise da lei, existe algo que possa, através da anistia, interferir nas demais atividades do país? Porque hoje a economia está instável, o país está em crise, essa ameaça de o Congresso barrar outras pautas. Até que ponto isso chega aqui na ponta? Entendo. A questão da anistia, ela não necessariamente para outras pautas, né? Elas poderiam ser apreciadas conjuntamente. A questão é que um lado usa a anistia como moeda de troca para aprovar pautas e do outro usa a anistia para não votar, para dizer que não vai ser votado mais nada. Então, na verdade, é um cabo de guerra aí, só que o governo, Guilherme, ele realmente está bastante num momento crítico. Ele precisa de várias questões aí do Congresso. Então, vai ser um cabo de guerra e nesse momento a oposição está dando, digamos assim, um all-in, né? Vamos ver se o governo vai pagar e vamos ver se o governo tem moedas para conseguir continuar aí nessa aposta. Agora, a verdade é o seguinte, muitos interesses nacionais ficam de lado. E aí me fez lembrar de uma situação. A Dilma caiu por muito menos. Com a oposição ganhando força, existe alguma possibilidade, no teu ponto de vista, de voltarmos a falar sobre impeachment do presidente Lula? Ele recebeu dezenas de pedidos de impeachment ao longo dos últimos anos. Será que isso também poderia ser um estopim ou tu acha mais... Tem todos os elementos nessa intriga aí que está se formando em Brasília para ela crescer para dimensões que a gente não imagina, né? Quer dizer, aonde que vai parar toda essa questão é um ponto crítico da gente analisar. Aí que está o papel de alguns líderes, de dizer assim, onde que vai ser o momento onde nós vamos sentar, discutir e pacificar todo o país, né? Talvez não votar anistia agora, para alguns seja uma coisa importante, mas o que isso vai resultar? Talvez uma crise para aqueles próprios que não queiram aprovar anistia. Então, nós estamos num momento muito delicado e eu acho que hoje, com toda essa questão que o presidente Lula está enfrentando, né, uma desaprovação muito grande, e vários pedidos de impeachment que estão se avolumando, com certeza ele vai depender muito mais do Congresso para não cair. E tem um outro detalhe, né? Fugindo um pouco da pauta da anistia, a gente vê a reprovação do presidente Lula subindo, mas também o desejo de muitas pessoas de não quererem Bolsonaro como candidato também, né? Pedindo aí a inelegibilidade dele, que continue. Então parece que realmente a população brasileira está querendo um meio termo, um ponto de paz em meio a essa guerra toda, né? Exatamente. O Bolsonaro tem deixado claro em suas manifestações que vai ter que vai ser elegível novamente, né? Como isso vai se dar, a gente não sabe direito qual vai ser a composição do Tribunal Superior Eleitoral e todas essas questões. Mas a verdade é que mais do que nunca parece que há uma polarização, né? E que todo mundo está querendo prevalecer a sua opinião. A questão é quando vão sentar para conversar, se vão sentar e conversar e se vai ter um ponto de equilíbrio. Vendo o que a gente vê nos últimos dias, acho muito difícil. Tá todo mundo dobrando a aposta. É o que a gente espera, né? Sonhar não custa nada. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por sempre atender o nosso pedido aqui da Rede Princesa. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui, esse veículo tão importante, para nós debatermos esse assunto, como você falou, de suma importância. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo espaço e a todos que nos acompanham no Grupo Princesa de Comunicação. Nós conversamos com o advogado Lucas Ramilo, falando um pouquinho sobre esse tema tão em voga que é a anistia aqui no nosso país e um pouquinho sobre os rumos da política. Para a Rede Princesa, Guilherme Rosa.